Muito bem, vamos então para a nossa próxima janela, uma janela de escalas e turmas, tá? Vou começar essa aula aqui já executando a aplicação. Escalas e turmas, consultei, aqui estão minhas escalas, eu tenho uma escala global, tenho uma outra escala. Quando eu clico para consultar, eu tenho aqui as turmas, né? E tem uma outra grid aqui com os horários, tá? Então essa é uma janela um pouquinho mais complicada, né? Pelo menos mais complicada do que uma que tem apenas uma tabela. Essa tem mais do que uma tabela, tá? Bom, no banco de dados, eu tenho aqui o ponto escala. Essa aqui é a minha tabela mestre, né? Nessa minha tabela mestre eu vou ter o ID da empresa, onde eu pego da seção, tem o nome dessa escala, tem o desconto hora-dia, que é esse desconto hora-dia? É o número de horas que serão descontadas do funcionário caso ele perca um dia. Tem o desconto DSR, descanso semanal remunerado. É o número de horas que deve ser descontadas do descanso semanal remunerado caso haja uma falta. Daí eu tenho o código dos horários, né? Código do horário do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Você lembra que eu já cadastrei os horários lá, né? Eu cadastrei um horário comercial, cadastrei um horário sábado e um horário domingo. Então qual vai ser o código do meu horário domingo? É o código que eu cadastrei para o domingo lá nos horários, né? Eu posso ter vários códigos para domingo, mas como aqui nessa empresa eu tenho apenas um tipo de horário para domingo, e vou ter também apenas uma escala, porque na empresa eu posso ter vários horários e várias escalas. Mas aqui para facilitar o entendimento, eu vou cadastrar apenas esses três horários, o domingo, o sábado e o comercial, e apenas uma escala global. Então aqui eu vou colocar o código do horário que eu cadastrei para o domingo. De segunda a sexta eu vou colocar o código do horário comercial. E no sábado eu vou colocar o código do horário para o sábado, tá? Isso é a minha escala. Dentro dessa escala eu posso ter várias turmas, né? Então a turma é a filha dessa escala aqui, tá? Eu tenho então aqui, olha, o ID da escala, daí eu vou ter o código e o nome daquela turma, ok? Perfeito. Sabendo disso, eu abro o gerador de VOs, gero os dois VOs, escala e turma, e gero os dois controllers, o controller de escala e o controller de turma, tá? Sendo que os dois controles eles vão ser gerados, mas o controle da turma ele vai ficar ali sem utilização, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque os dados da turma vão subir junto com a escala, né? Eu vou subir um objeto escala e vou subir um array de objetos turma. E quem vai controlar isso daí é o controle da escala, tá? Então, a princípio, você não precisa nem gerar o controle da turma, nem do lado do cliente, nem do lado do servidor. Deixa apenas o controle da escala, porque com o controle da escala, que é o controle mestre, da tabela mestre, eu vou pegar os dados da turma e vou persistir no meu banco de dados, tá? O VO da turma, eu não mexo nele, mas o VO da escala, como é um mestre de detalhe, eu vou ter que mexer nesse VO. Então vamos abrir aqui o nosso servidor. E em escala VO, deixa eu analisar quais são as alterações que eu tenho que fazer nesse VO aqui, ó. Bom, isso aqui foi o gerador que criou pra gente, né? Já essa lista aqui, olha, fui eu que inseri, já manualmente, tá certo? Então, como eu tenho aí uma filha dessa tabela, né? Eu posso ter uma relação de turmas vinculada à escala, eu crio essa nova propriedade aqui, uma lista.turmaVO, tá? Que é uma lista de objetos do tipo t.turmaVO. Sobrescrevo aqui os meus métodos, os dois construtores, o destrutor e o método toJSON. Crio aqui a propriedade lista.turmaVO, que vai se referenciar a esse carinha aqui em cima. E aqui, né, na minha anotação, né, eu vou colocar um main value association, tá? Fazendo aí a vinculação de ID com ID.escala, né? Pois a vinculação entre turma
e escala se dá dessa forma, tá certo? Eu busco o ID a partir de id.escala, tá? Então, id.escala se comunica com ponto escala com id, né? Essa é a vinculação, é o relacionamento que eu tenho entre essas duas tabelas e eu informo esse relacionamento aqui. E esse false, o que é? Esse false, ele tem a ver com pegar outras relações, né? É o get relations. Então eu não vou pegar outras relações, né? Se eu tivesse aí outros relacionamentos com turma, tá? Esse false aqui ele faria a consulta, esse true, né? Essa opção, se fosse true, faria a consulta nessas outras tabelas relacionadas. Como é false, ele não vai nem atrás disso, não vai nem saber se existem objetos relacionados e muito menos fazer consultas nessas outras tabelas que poderiam estar relacionadas à turma, tá? Então já passo o false para ele nem ir atrás de objetos relacionados. Bom, no meu construtor que não recebe parâmetros, eu instancio essa minha lista. No meu construtor que recebe o JSON Value, eu testo se o valor veio nulo, se não, eu populo os dados da minha lista.turmaVO. Tá? Então, estou apenas populando devidamente os dados nessa minha lista, tá certo? O destroy é para tirar aí o objeto lista.turmaVO da memória, né, para liberar o objeto. E o JSON Value é a mesma coisa, né? Eu tenho que sobrescrever esse método aqui para popular devidamente a minha lista, tá certo? Então sempre que houver aí mestre detalhe, no VO mestre eu tenho que fazer essas alterações, ok? No controller do cliente, que é o ponto escala controller, não precisa fazer nada. Mas no controller do servidor, ponto escala controller, eu preciso fazer algumas alterações, tá? Método consulta eu não mexo. Método accept, que é a inserção, eu preciso fazer alterações, né? Então eu crio aqui, olha, um ponto turma VO, que é o filho, e um enumerator, que é para eu pegar para pegar o enumerator daquela lista que eu criei dentro do VO, a minha lista de turmas, tá? Então eu já insiro a escala e pego o ID da escala, né, o ID que foi inserido. Lembrando que nesse objeto que eu estou recebendo aqui, né, poderá vir uma escala e várias turmas, ok? Então, subiu a escala, inseri a escala aqui. Logo após a escala, eu insiro as turmas, né? Então, eu pego o enumerator da lista.turma.vo, tá? E aqui eu vou inserindo as turmas. Olha, o ponto turma é o objeto que é do tipo t.turma. Eu pego o registro corrente desse enumerator. Depois, eu adiciono o último ID que eu peguei aqui na escala no campo id.escala e chamo o método inserir passando o ponto turma, tá? Então, inserir a escala e inserir as turmas, ok? Eu tenho que fazer essa alteração aqui quando eu tenho um controller mestre detalhe, né? Essa alteração para pegar aqui o enumerator da lista e inserir os itens que subiram na lista, tá? No update eu também preciso fazer uma alteração, ok? Eu crio novamente aqui o enumerator, né? Aqui para mim subiu uma lista com um array com os objetos, né? Com o objeto novo e o objeto antigo, tá? Eu pego o objeto novo que veio na primeira posição, pego o objeto antigo que subiu na segunda posição desse array aqui, tá certo? Daí, né, eu tenho aqui um novo teste, né? Esse teste ele está sendo feito há pouco tempo, tá? Que eu pego o main object, tá? E o que é esse main object aqui? Ora, se eu subir aqui uma escala e várias turmas, o objeto principal de escala e turmas é a escala, tá certo? Eu tenho que saber se a escala ela realmente
está diferente. Realmente subiu alguma coisa para a escala. Ou se o usuário ele alterou apenas os dados de turma, porque isso pode acontecer, né? Eu inseri uma escala com duas turmas. Daí eu errei um dado de uma daquelas turmas. Eu peço para alterar e eu altero apenas um campo daquela turma. O que é que vai subir aqui para mim? Vai subir uma array, tá, com os dois objetos, sendo que em escala não vai ter informação nenhuma. Vai ter informação apenas em um registro de turma. Tá? Nós diminuirmos aí o tamanho dos nossos objetos que estão subindo para o servidor. Então, se houve alguma alteração no objeto principal, aí eu chamo o método alterar, passando a escala antiga e a escala nova. Né? Daí ele vai montar uma consulta SQL apenas com aqueles campos que foram realmente alterados. Por isso que eu passo os dois objetos aqui. Tá? Para ele não montar, se eu tiver, por exemplo, uma tabela com 100 campos, ele não precisa fazer um update com os 100 campos. Ele vai fazer um update apenas com os campos que foram alterados. Ok? Depois disso, eu faço a alteração aqui nas minhas turmas. Tá? Então eu pego o enumerator, né? Se subiu alguma turma, ele vai pegar aqui o enumerator, né? Ele vai pegar os registros que estão no enumerator. Se não subiu turma nenhuma, ele nem entra nesse laço aqui, ele passa direto. Tá? Por isso que eu não preciso testar se houve alterações aqui nos registros de turma, né? Porque eu estou trabalhando com uma lista. Tem dado na lista, ou seja, enquanto ele for para o próximo registro, ele vai alterar ou inserir. Se não tiver registro nenhum, ele passa direto. Por isso aqui não vai ter problema nenhum. Tá? Então, no controller mestre detalhe, eu preciso fazer essas alterações. Alteração no método inserir, alteração no método alterar. Tá? No método accept, no método update. Isso no controle do servidor. No controle do cliente, eu não preciso fazer nada.